Rasta! Esse é o canal Baú, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário de logo mais às 11 horas, neste domingo, dia dos pais. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, nosso adversário da 19ª rodada, mais conhecido como última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2023. O Bahia vai encarar o Atlético Mineiro pela 56ª vez. São 55 confrontos concluídos, segundo o site O Gol, que geralmente divulga os jogos oficiais, onde o Bahia já encontrou o Atlético Mineiro na casa deles 26 oportunidades. Foram outros 28 jogos em Salvador e teve um jogo que foi em campo neutro, mas os jogos que foram com o Atlético Mineiro mandando, o Bahia fez apenas 26, e são 16 derrotas, mas 16 derrotas jogando lá na casa dos caras. Teve outros 5 empates e foram apenas 5 triunfos do Bahia jogando lá. O último triunfo, inclusive, foi em 2019. 2019, curiosamente, foi também 11 horas da manhã de um domingo, 24 de agosto. O Bahia vencia o Atlético Mineiro, um gol de Gilberto, um gol sem ângulo. Ele chapa a bola, pressionado pelo zagueiro, conseguiu ali aos 20 minutos do primeiro tempo dar alegria ao torcedor do Bahia, que tomou pressão ali o jogo todo, mas o Douglas Friedrich naquele dia estava agarrando demais e garantiu aí o triunfo tricolor. Primeiro triunfo fora de casa naquele ano, mas o Bahia tinha pelo menos uns 5 jogos sem perder, ficou ainda mais uns 9 jogos sem perder aí, mas o Bahia era um time que empatava muito, então era difícil ver o Bahia vencendo, porém venceu aquele jogo, venceu o próximo, só perdeu na 20ª rodada. O Bahia perdeu na 10ª e perdeu na 20ª. Foi um ano interessante para o Bahia, que terminou na 11ª colocação, na frente do Atlético Mineiro, 49 pontos contra 48 do Galo, mas depois daquele ano o Bahia só desceu ladeira até chegar à Série B, onde a gente não encontrou o Galo em 2022. Últimos confrontos do Bahia com o Galo foi em 2021, um ano que o Bahia encontrou o Galo 5 oportunidades, 5 jogos no mesmo ano, Bahia e Atlético Mineiro, Rasta. Por quê? Porque tivemos 2 jogos pela Copa do Brasil, onde o Bahia encarou o Galo 2 vezes, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano, e tivemos um jogo do Campeonato Brasileiro do ano anterior, 2020, aquele ano de pandemia, atrasou o Campeonato Brasileiro, acabou tendo jogos de 2020 em 2021, e em fevereiro de 2021 o Bahia abriria o ano jogando com o Atlético Mineiro neste jogo do campeonato do ano passado. Foi 1-1 o jogo, foi um empate, e os outros jogos o Bahia só venceu uma partida que não valeu de nada e perdeu outras 3. O Bahia venceu um jogo da Copa do Brasil de 2-1 dentro de casa, e o jogo de volta o Bahia tomou 2-0, caiu nas oitavas de final para o Galo Mineiro, e no jogo do Campeonato Brasileiro o Bahia perdeu as 2 partidas, e a gente ainda lembra daquela partida em Salvador, onde o Bahia no segundo tempo tinha vantagem de 2-0. 2-0 no segundo tempo, gol de Luiz Otávio e Gilberto, e aí em 4 minutos o Bahia toma 3 gols, perde a partida. O Atlético Mineiro diz para os seus adversários: não adianta, o título é nosso, e o Bahia ficou ali dizendo: não adianta, não vamos permanecer na primeira divisão, que acabou acontecendo. O Atlético Mineiro foi o campeão e o Bahia foi o rebaixado. O Bahia volta este ano a jogar contra o Atlético Mineiro. Este é o primeiro jogo do ano, o jogo do primeiro turno do campeonato. Termina aquela fase de jogos inéditos. O Bahia agora só vai ter jogos repetidos, né? Só trocando o mando de campo, e o Bahia tem a missão de terminar esse primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Hoje o Bahia está com os mesmos pontos do Santos, que é o time que abre a zona de rebaixamento, e terá o Galo Mineiro, que está aí com o técnico Filipão sem performar muito bem. O Atlético Mineiro trocou de técnico, mas não mudou a chave, continuou perdendo muitos jogos. O Filipão só venceu uma vez apenas desde que assumiu o Atlético Mineiro, e foi exatamente na semana passada vencendo o São Paulo fora de casa no Morumbi, estragando a festa do São Paulo na divulgação aí dos seus jogadores, do Lucas e também do colombiano lá, o James Rodrigues. E o São Paulo perdeu dentro de casa, primeiro triunfo do Filipão, que deu adeus no meio de semana à Libertadores. Aliás, até para
fazer um parênteses aqui, o ano do Atlético Mineiro começou ele vencendo o Campeonato Mineiro, vencendo contra o América Mineiro, o incrível América Mineiro, que tirou o Cruzeiro nas semifinais, foi para a final contra o Galo, mas o Galo venceu as 2 partidas e se consagrou campeão do Campeonato Mineiro deste ano e começou o ano com o pé direito. Ele que tinha conseguido acessar a Libertadores porque foi para pré-Libertadores, classificado para pré-Libertadores através do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele terminou ali na 7ª colocação, se eu não estiver enganado, com 58 pontos. E conseguiu ir para a pré-Libertadores, disputou a pré-Libertadores com o Carabobo da Venezuela, venceu o segundo jogo, empatou o primeiro, se classificou, terminou a fase na 2ª colocação, na fase de grupo, atrás do Atlético Paranaense, e nas oitavas caiu para o Palmeiras, perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo em 0-0. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Atlético Mineiro deu adeus à Libertadores, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro deu adeus à Copa do Brasil também, e agora só lhe resta o Campeonato Brasileiro para chamar de seu. E isso que preocupa o Bahia, porque agora as atenções do Atlético Mineiro é apenas Campeonato Brasileiro. Ele está ali na 10ª colocação, ele correu o risco de perder essa colocação, porque ele está ali empatado com 24 pontos com Cruzeiro e Internacional. O Internacional jogou já nessa 19ª rodada, foi o jogo de abertura dessa 19ª rodada, nesta sexta-feira, neste sábado, foi ao Newton Santos encontrar o líder da competição, acabou fazendo um gol, fez 1-0 numa falha do goleiro do Botafogo, mas tomou logo a virada no segundo tempo, foi 3-1 e se manteve na 12ª colocação com os mesmos números de pontos do Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quem está empatado em quase tudo é o Cruzeiro e Atlético Mineiro, os clubes mineiros ali. Cruzeiro e Atlético Mineiro, ambos têm 24 pontos em 18 jogos, 6 triunfos para cada, 6 empates para cada, 6 derrotas para cada, o mesmo saldo de gols. O que separa o Atlético Mineiro do Cruzeiro é o número de gols do Atlético, é maior, tem 21 gols contra 19 do Cruzeiro, então é isso que está mantendo aí o Atlético Mineiro na primeira parte da competição, mas se perder essa partida aí vai dar chance aos seus adversários a ultrapassá-lo, e aí fica também crítica a questão da zona de rebaixamento, porque o Bahia está ali com 18 pontos, são 6 pontos de distância para o Atlético Mineiro. Vence o Atlético Mineiro, cai para 3 pontos de distância, que o Bahia é o time que está porteiro ali da zona de rebaixamento. Então é um triunfo muito importante para as duas equipes. O Bahia, para ele não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento, e do Atlético Mineiro para não correr o risco de se aproximar da zona de rebaixamento. É um jogo crítico para os dois. O Atlético Mineiro leva a vantagem de jogar em casa. O Bahia tem aí uma motivação por ter feito uma partida muito boa no último final de semana, jogando contra o outro time mineiro dessa competição, que é o América Mineiro, que tem sido um time aí sensação dos mata-mata, né? Sensação dos mata-mata, conseguiu avançar para a semifinal, mais uma vez para a semifinal da Copa do Brasil, mais uma vez nos pênaltis. Então o Atlético Mineiro e o Cruzeiro caíram antes do América Mineiro na Copa do Brasil. E até na Libertadores o Atlético Mineiro também já deu adeus. Então só resta aí o América disputando 2 competições, e o Bahia e o Atlético só tem o Campeonato Brasileiro para chamar de seu. E se quiser permanecer, o Bahia vai ter que vencer. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bora Bahia, bora Barrutes. Veloso, fui!